Caxias do Sul, Dr. Luiz Carlos Prá. Muito obrigado, Dr. Luiz Carlos Prá, pela sua presença. E também o chefe do cartório da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, nosso palestrante de hoje à noite, senhor Edson Borovski. Muito obrigado, Edson, pela presença, desde já em nome da organização. Antes do início dessa palestra, eu convido para algumas palavras em agradecimento aos objetivos da própria Escola do Legislativo. Convido o diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Edson da Rosa, para a sua fala inicial de boas-vindas nesta noite. Desde já, vereador Edson da Rosa, boa noite. Boa noite, Thales. Obrigado por estar exercendo a função de mestre cerimônia. Nós não temos muito protocolo, mas sempre é importante ter alguém para fazer a condução dos trabalhos. Agradeço muito também ao pessoal da Escola do Legislativo que está aí presente. Por favor, gostaria que ficasse em pé. A Edith aqui já está em pé. Por favor, Tamara, Rodrigo. Quem mais que está aí da escola? Os três, a Eliana também estava aí. A Andressa está escondida ali. Vem aparecer aqui também, que eu acho que é importante. Não está passando o vídeo na TV Câmara, Eliana, Tedesco. Eu falo isso porque esse é um trabalho, já agradecendo ao amigo, posso dizer assim, Luiz Carlos Prá, promotor, que vai cuidar da prestação de contas, compõe a mesa. E é tão importante a prestação de contas. Eu sei que tem alguns pré-candidatos aqui, e tem outros representantes de pré-candidatos a estadual e a federal. E também agradecer a presença do amigo Edson Borovski, a gente já se conhece de tantas eleições, né? A Escola do Legislativo tem esse momento cívico que é de fundamental importância. Eu fiz questão de citar os membros que estão aqui, porque esses membros, tem o Fabrício também, da Câmara de Vereadores, nosso procurador. Obrigado pela presença, Fabrício. Esse momento produzido pela Escola do Legislativo, os servidores que estão aqui não têm nenhuma remuneração a mais por estarem aqui neste momento. Poderiam alguns dizer não fazem mais que a obrigação, mas não é verdade, porque os que nós citamos são de provimento efetivo, fizeram concurso pela sua capacidade, estão aí hoje, e eles dão a sua contribuição para a Escola do Legislativo justamente para essa aproximação da comunidade. Uma forma de nós até fazermos uma campanha de acordo nós temos o conhecimento. E o que vai ser passado aqui pelo Edson, por mais que nós façamos a anotação, muita coisa vai passar. E na hora da prestação de contas da campanha, e uma campanha esse ano que vai ser uma campanha muito curta, né, Edson? Curta, mas muito curta, e nós que concorremos na eleição passada de vereador, já tivemos essa modalidade colocada pela Justiça Eleitoral. Uma campanha muito curta, no máximo 7 semanas, com um monte de regras que até então os deputados federais e os deputados estaduais não enfrentaram, e nem os governadores, e nem os senadores, e nem os candidatos a presidente da República. E a forma que nós da escola tivemos de procurar ajudar nesse pleito eleitoral convidando o Edson Borovski, pelo seu notório saber, por estar na função, para que nós possamos fazer com que os candidatos tenham essa condição de bem fazer a sua campanha, porque quando se está no processo eleitoral, se o candidato, principalmente, tiver que sair para ajeitar alguma coisa, é uma energia perdida. As pessoas não têm a dimensão do que isso significa. 1 hora, 2 horas perdidas para ajeitar alguma documentação, alguma coisa que deu errado, que não podia fazer, o que podia fazer, eu não sabia. E a Justiça Eleitoral está aí para admoestar, né, para ordenar, e se preciso, punir. E é caro punição. Fala alguém que já pagou. Por detalhes discutidos, em que pode, não pode, tem jurisprudência, não tem, mas tu é punido, né, de igual forma. Então, eu tenho a certeza que para quem é candidato, quem está aqui, os assessores, prestem bastante atenção. Todos os partidos têm os seus jurídicos, mas aqueles também que fazem a parte de publicidade da campanha também tem que prestar muita atenção,
porque eu estava comentando com o Edson, hoje o prefixo pré pode tudo. Se disser pré, pode tudo. Mas ao mesmo tempo tem muitas coisinhas que ainda não pode. Então, Edson, eu quero agradecer enormemente essa possibilidade que tu dá a todos que estão aqui, como já falou o Thales, né? Dessa noite não muito agradável, mas para o conhecimento todo o tempo é tempo. Tenho certeza que vai ser uma palestra muito proveitosa. Eu também estou aqui com o maior interesse, né? Vamos anotar bastante, mesmo assim depois eu tenho certeza que vão ser colocados à disposição tanto o Luiz Carlos como o Edson, para que se vá no Ministério Público, para que vá no cartório, tirem as dúvidas. E a Escola do Legislativo tem essa importância, esse viés, né, de aproximar todos os segmentos da sociedade do Legislativo, porque não preciso dizer para vocês que estão aqui, quem geralmente tem a oportunidade de estar aqui agora está bem enfronhado no momento político que nós estamos vivendo. E essa campanha também vai passar por muitas decisões, porque estamos vivendo uma crise institucional. E o papel da Escola Legislativa é esse fortalecimento de um dos 3 poderes municipais, que é o Legislativo. Então, Edson, eu desejo que tu tenha uma excelente palestra, depois vai abrir para perguntas também. Né? Muito obrigado mais uma vez pela presença, muito obrigado pela presença também. Que vocês, esses 2 rostos aqui, guardem bem, porque vocês vão encontrá-los mais do que possam dimensionar. Tá bom? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e nós vamos ficar aqui até o final. Obrigado, Thales. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Falando também como diretor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal aqui de Caxias do Sul. Eu quero convidar para que os integrantes da nossa mesa principal busquem seus lugares junto ao plenário para o início da palestra de hoje. Recordo também que a partir do momento e término das manifestações do Edson Borowski, teremos abertura para questionamentos. Então, o Edson, em princípio, deve falar, né, Edson, 40 minutos, né, por aí. E, na sequência, nas suas anotações, vocês podem daí transmitir. Só recordo que estamos gravando este evento, que estará liberado também com transmissão pela TV Câmara, canal 16 da NET, e ainda nas redes sociais no Facebook a partir de amanhã. Então, todas as dúvidas, compartilhamentos podem ser feitos através das redes, que são também um momento e um mecanismo para a divulgação destas dúvidas de tantas outras pessoas. Aliás, essa será uma das grandes dúvidas também, né, de todo o processo através da internet, né, Edson, para as campanhas. A partir de agora, passo a palavra, então, para o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul. Com você, senhor Edson Borowski, desde já, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Thales. Obrigado, Edson da Rosa, nosso vereador. Doutor Prá, obrigado pela presença de todos e todas. Eu vou tentar não cansar muito vocês, por isso que eu levanto, até para mim saber o nível de cansaço que a gente consegue administrar. Nós, da Justiça Eleitoral, como servidor da Justiça Eleitoral, nós sempre estamos à disposição para que a sociedade possa acessar a Justiça Eleitoral e tirar suas dúvidas. Claro que a gente sempre ressalva, nós não somos um órgão consultivo. Mas a Escola do Legislativo ela é muito importante justamente para a gente trocar algumas ideias sobre o processo eleitoral. E o que eu vou trazer um pouco aqui, além, obviamente, eu sei que vocês querem saber o que pode, o que não pode, o que eu posso falar, o que eu posso não falar, mas também uma reflexão sobre o sistema político que nós temos hoje no país. Então, primeira questão que eu acho que a gente precisa parametrizar entre nós é que, historicamente, no Brasil, nós passamos por processos de reformas eleitorais. E fomos por esse caminho, não sei se vocês são dessa época, eu era muito jovem, mas até 1996, a cada eleição, o país produzia uma lei que regrava aquele processo eleitoral. Em 97, nós, então, constituímos uma legislação, a Lei 9.507, que veio regulamentar ou regular o processo eleitoral. O problema é que, desde 97, a cada ciclo eleitoral, a gente mudava a lei.
Então, praticamente continuou aquele processo anual ou cada ciclo eleitoral de reformas eleitorais, mini-reformas, que aí a gente chama, né? Esse é um processo de perfumaria. A gente vai discutir o tamanho do outdoor, a gente vai proibir o comício, o showmício, a gente vai dizer que a plaquinha do adesivo do carro tem que ter 50 centímetros quadrados, a gente vai trabalhando na maquiagem ali do processo eleitoral. Mas, apesar do momento difícil dessa legislatura, a minha avaliação é de que nós superamos essa barreira e fomos realmente para a discussão de uma reforma política. A reforma eleitoral, ela vai trabalhar principalmente aquelas questões relativas ao processo eleitoral, a forma como nós vamos eleger no sistema de votação, no sistema, no macrosistema das propagandas eleitorais, das candidaturas, mas a reforma política, ela vai trabalhar mais profundamente. Então, nós produzimos aí nesses últimos anos, principalmente 2017, 4 temas que para mim são muito importantes e que, de fato, eram discussões relativas a sistema político, a uma reforma política, de fato. O primeiro tema é sobre o sistema eleitoral proporcional. E aí até razoavelmente conseguiu-se fazer uma discussão sobre o voto distrital ou o método atual do sistema proporcional. E aí já vou fazer um desafio para vocês. A gente ouve muito nas redes sociais, na caminhada, os candidatos, as pessoas dizerem que votam em pessoas. Vocês votam em pessoas ou em projetos? Ou em ideologias? Ou em partidos? Vocês conseguem responder essa pergunta? Quem vota em pessoa aqui? Pode levantar a mão? Ninguém vota em pessoa. Todo mundo em partido? Portanto, essa era a discussão. O voto distrital, ele é praticamente a sepultura do sistema partidário de um país. Instituir o voto distrital significa que eu não preciso mais construir um projeto coletivo, através do partido, para eleger representantes. Então, essa foi uma grande discussão, e boa discussão. Só que a gente ouve as pessoas falar que votam nas pessoas e não nos partidos. No entanto, as pesquisas diziam que a sociedade rejeitava o voto distrital. Aí eu não sabia se eu ia para o divã ou procurava outro caminho, porque na realidade é contraditório. Ah, mas eu quero eleger aquele que foi mais votado. Eu não entendo por que tem um vereador que teve menos voto, recebeu menos voto daquele que não foi eleito. Eu não entendo isso. Eu quero que aqueles que tiveram mais votos sejam eleitos. Essa era a grande discussão do voto distrital. Então, felizmente, o país passou por esse processo e, na minha avaliação, tomamos a melhor decisão. Eu sou favorável ao fortalecimento dos partidos. Não há nenhuma sociedade moderna que ultrapassou crises políticas sem o fortalecimento dos partidos políticos. Não há. Não há nenhuma referência histórica de sociedades modernas e democráticas, né? Vamos esquecer aqueles processos autoritários que tenham superado suas crises políticas de outra maneira. A outra questão importante que foi discutida, e é um projeto, e era uma proposta antiga, era a discussão sobre as coligações para as eleições proporcionais. Isso passou, através também de uma emenda constitucional. No entanto, o único porém desse processo é porque isso só vai valer na eleição municipal de 2020. Isso, de certa forma, vai tornar um pouco mais difícil a compreensão
quando a gente for conversar sobre a cláusula de desempenho. Então, nós teremos neste exercício, agora nessa eleição, 2018, eleições proporcionais, votos em candidatos e legendas partidárias coligadas. No entanto, a cláusula de desempenho vai refletir sobre o voto que aquela legenda partidária isoladamente recebeu. Então, as coligações proporcionais já deveriam valer para a eleição de 2018. Isso foi, para mim, um erro e talvez a gente cause alguma confusão nessa próxima legislatura. O terceiro ponto, que eu acho que também foi uma discussão razoavelmente ampla, é sobre o financiamento público de campanha. Essa é uma discussão bastante polêmica, né? A gente cai um pouco naquele chavão, que é dinheiro posto fora e tal, mas eu sempre falo que é o ônus de nós termos uma democracia. Né? Se a gente não quiser uma democracia, basta extinguir os partidos, fecha o parlamento e sai mais caro para o povo. Quem acha que vai sair mais barato se a gente não tiver parlamento, se não tiver um judiciário e se não tiver um executivo, ou seja, os nossos poderes legalmente constituídos, fortalecidos, vai ser mais caro para a sociedade. E, às vezes, a gente até perde a noção de quanto custa não ter os sistemas políticos funcionando. Tá? Então, financiamento público com a instituição do Fundo Especial de Campanha Eleitoral, na minha avaliação, foi um avanço. E, por último, a cláusula de desempenho, ou seja, isso também tem acesso, tem relação, tem conexão. Então, só para fechar esse bloco, para mim, essas 4 questões que foram discutidas, elas têm profundas alterações no sistema político, e aqui realmente ocorreu um processo de reforma política. Tanto é que depois nós vamos verificar, e revisando o material, como a Eliane já falou, eu estive aqui em 2016 e não precisou, só foi trocar o ano. E do ponto de vista da propaganda não mudou nada. Absolutamente nada. Nada. Não precisava nem estar aqui de novo, de repente. Não, mas tem coisinhas ali que são importantes. Bom, vamos tratar de uma situação mais simples, aparentemente, né? Que é a cláusula de desempenho, a famosa cláusula de barreira. O Brasil já experimentou, através de lei ordinária, em 98, foi instituída a cláusula então, de desempenho, na época era 5%, existiam partidos fazendo a campanha pelos 5%, então aquele partido que não atingisse um número mínimo de 5% de votos, não teria direito a acesso ao fundo partidário e também a programa de rádio e TV. Isso valeu na eleição de 2006, houve a votação, os partidos inclusive teve fusão de partidos, se uniram lá, quem não conseguiu atingir, e o STF declarou inconstitucional. Recentemente eu assisti uma palestra do ministro do STF, Alexandre Moraes, não é meu parente, apesar do meu sobrenome também ser Moraes, e eu tenho um acordo com ele na avaliação de que houve um erro grande, profundo do STF em declarar a inconstitucionalidade da cláusula de barreira lá em 2016. Por quê? Primeiro, porque a alteração legislativa foi em 98. Houve uma medida, uma solicitação de medida liminar, o STF negou, ou seja, indicou para a sociedade que aquilo, a princípio, né, Grégora, não teria uma ilegalidade flagrante, não concedeu liminar, o jogo seguiu, e em 2016, ocorrendo a eleição, volta o assunto para a pauta do Supremo, e o Supremo diz lá em 2006, depois do jogo jogado, não, aquela regra não valeu. Talvez, né, se aquela regra de barreira, aquela cláusula de barreira tivesse na estimativa, inclusive essa é uma fala do próprio ministro, hoje nós teríamos no Brasil no máximo 7 partidos com representação na Câmara. Nós vamos ver daqui um pouquinho, nós temos 35 partidos registrados no TSE com direito a recurso do fundo. 35. Representações na Câmara são 32.
A Alemanha, o exemplo que ele citou, são 5 partidos. E aqui fazer um parênteses bem simplesinho, não estou falando aqui contra os partidos políticos. Basta uma simples pesquisa aqui no Google agora, a gente vai ali no celular, para saber que nos Estados Unidos, por exemplo, existem 102 partidos políticos. Existe partido de tudo quanto é espécie. Estadual, de todas as matizes ideológicas. No entanto, nós verificamos que lá existem 2 partidos fortes. Então, não há problema. O problema não é ter uma grande quantidade de partidos. O problema é ter uma difusão de forças políticas no jogo político. Então, nós precisaríamos ter um pouquinho menos de representação partidária para que o jogo político fosse um pouquinho mais tranquilo. Porque hoje, inclusive, o ministro comentou, né? Hoje um partido com um deputado na Câmara exerce liderança, faz bloqueio de pauta, porque o regimento da Câmara ainda é do período militar. E no período militar nós tínhamos quantos partidos? 2. Bastava ter um para bloquear a pauta e a pauta não acontecia. Isso permanece até hoje. Então, o problema não é a quantidade de partidos, mas sim construir uma certa hegemonia em algum campo dos partidos. Mas como é que vai funcionar, então, essa cláusula de desempenho? A emenda constitucional 97 estabelece, então, 3%, diminuiu da proposta aquela lá de 98, 2006, para 3%. Lá era 5%. Então, o partido que não tiver 3% dos votos válidos, ele não vai ter acesso ao fundo partidário e rádio e TV. Ah, mas é agora, já em 2018? Não, mas começa em 2018. Esses 3% serão até 2030. Mas em 2018 ele já precisará atingir, não funciona o laser aqui, 1,5% dos votos válidos. E também em 1/3 dos estados, nos quais ele não pode ter menos de 1%. Então, até 2030, a cláusula de barreira plena, 3%. Muito importante isso. A outra questão, como vai funcionar a primeira eleição? Na eleição de 2016, os vereadores e prefeitos já não tinham acesso, então, a recursos de empresas, de pessoa jurídica. A única pessoa jurídica que podia repassar recurso para o candidato era o próprio partido. Só ele e ninguém mais. E ainda identificando o doador originário. Ou seja, eu dou para o partido doa para o candidato, repassa para o candidato e tem que ir lá constar quem foi a pessoa que doou. Então, em 2016, os nossos vereadores e candidatos a vereadores e a prefeitos já experimentaram isso, mas não tinham ainda o fundo de financiamento público de campanha. Então, ele foi instituído ali no dia 6 de outubro do ano passado, na véspera do prazo constitucional, e ele tem alguns critérios já definidos pelo TSE. Ou seja, quem vai receber? Alguém que é candidato aqui vai pegar esse dinheiro, vai receber isso lá na sua conta? Talvez. Talvez. Quem vai definir o critério e só receberá o recurso do fundo se apresentar o critério de distribuição ao TSE. Será aprovado previamente pelo TSE, ou a partir da aprovação na sua executiva, a distribuição. Portanto, não é possível que o partido, o Diretório Nacional, diga, não, mas lá em Caxias, eu estou vendo que tem alguém lá com potencial, eu vou tirar o dinheiro aqui de São Paulo, vou botar lá para Caxias. Não existe isso. Então, previamente, os partidos vão estabelecer o critério dessa distribuição. Quem recebe, então, é o Diretório Nacional, e uma decisão recente do TSE, alinhado já com o posicionamento do STF também, é de que 30% desse valor, no mínimo 30%, é obrigatoriamente recurso destinado à campanha feminina, de mulheres. Então, se o partido não obedecer este limite, terá suas contas reprovadas e terá que devolver o dinheiro ao Tesouro.
Então, cuidado aí, que não é só a cota de gênero, né? Nós temos também limites de valores financeiros para respeitar nessa eleição. E uma questão importante, que somente aquele partido que tiver candidato ou estiver coligado que vai receber. Então, se o partido não se apresentar para a sociedade com candidaturas, obviamente, ele não vai receber recursos do fundo eleitoral. O que significa isso na prática, gente? Nós teremos a maior eleição da história do país. Nós já temos declarados 23 candidatos à presidência da República. Isso é mais do que 1989. Certo? A previsão, se esse recurso não for utilizado, ele volta para o Tesouro, não vai para o fundo partidário. Então, é recurso do Tesouro, vai para as campanhas, não usou, volta para o Tesouro. E mais, o montante estimado pelo TSE é de 1.716 bilhões de reais. Qual o critério de distribuição? 2%, dividido de forma igual pelos 35 partidos. Ou seja, tem um candidato, eu vou pegar a minha fatia dos 2%. O pessoal que está anotando, depois eu vou deixar aqui, tá? O material vai ficar disponível. Aí tem outros critérios, acho que aqui faz um balanço razoável, porque pega tanto os votos da legislatura, quanto essa migração legal de parlamentares durante o mandato. Existem algumas possibilidades de migração partidária, se ela for legal, não tem problema, entra também no fundo de campanha. E 15% em relação à bancada do Senado, ou seja, é um fundo que tenta distribuir os recursos pegando a proporcionalidade política tanto na Câmara quanto no Senado. É a primeira vez que o Senado entra no cálculo de alguma distribuição de alguma coisa na eleição. Nem na questão do horário da TV, o Senado também não entra. É a primeira e única até agora que o Senado vai contar. Aqui está o valor. Essa é a tabela já publicada pelo TSE, pelo calendário eleitoral TSE. Tinha até o início do mês para divulgar os valores. Então, os menores partidos, aqueles 6 últimos lá, aqui no cantinho, opa, é que eu volto agora. A gente se atrapalha, né? Aqueles 6, do 30 ao 35 lá à direita, receberão 980 mil para uso na sua campanha. Os maiores partidos receberão acima de 200 milhões de reais para uso na sua campanha. Seja, quer anotar o seu aí? Eu vi que o pessoal está procurando ali na lista, né? Já viu ali, Edson, quanto vai chegar aqui? Não, esse dinheiro vai estar na conta do Diretório Nacional. É só ir lá e pedir. Né? Claro que o Diretório Nacional não vai falar que vai distribuir o recurso para o João, para a Maria, tudo mais. Ele vai informar ao TSE um plano de distribuição aos seus candidatos. O pessoal briga por dinheiro? Não, nunca vi isso. Deu, gente? Posso passar a tela? Já anotaram? Deixa ela tirar uma foto aqui, então. Tá? Falou em dinheiro aqui, o pessoal fica mais animado, né? Já se animou, né? Só tem um detalhe. Só tem um detalhe, gente, tá? Também é a primeira eleição geral. A gente qualifica eleição municipal e geral. Geral é essa que nós vamos ter, que elege presidente e governador. É a primeira eleição geral que os diretórios municipais têm que prestar contas dos gastos em eleição para o juiz eleitoral. Então, vocês estão sabendo agora, né?
A gente descobriu isso há 3 meses, não sabe muito bem como é que vai fazer. Mas os diretórios municipais vão ter que fazer uma prestação de contas. Então, se acostumem aí os advogados, os contadores. Ano eleitoral, o diretório tem que prestar 2 contas à Justiça Eleitoral. Aquela conta normal, do qual a conta de campanha está incluída, e mais a prestação de contas da eleição. Ah, mas eu não recebi nenhum centavo aqui no diretório municipal. Vai prestar contas. Como é que eu vou prestar contas? Porque a lei determinou a obrigatoriedade dos diretórios municipais a abrir a conta de campanha. Quem não fez, tem que fazer até 15 de agosto. E mais, essa conta tem que ser permanente. Por quê? Porque semana que vem, em novembro, em dezembro, qualquer cidadão pode ir lá na conta de campanha do partido de vocês e depositar um dinheiro para a campanha. Sim, ele pode. Essa conta é permanente. Pode arrecadar recursos permanentes, sempre. Claro que só vai passar para a conta do candidato depois do registro. Né? Então, às vezes o pessoal se atrapalha nas contas, a gente ajuda lá, tenta fazer os esclarecimentos, mas é importante que os partidos se organizem também nas suas finanças, tá? Isso faz parte da política. Posso passar, gente? Bom, outro instrumento, novidade aqui para os candidatos nessa eleição e que vai, espero que não mude, né? Que vai chegar na eleição municipal em 2020, assim como o fim das coligações, é o financiamento coletivo. A vaquinha virtual, crowdfunding, escolha o nome que vocês quiserem, tá? Como é que funciona a vaquinha virtual? Ela está permitida, está aberta, tentei abrir o site aqui, mas estava lenta a internet. Se vocês entrarem agora no site do TSE, terá uma lista de empresas habilitadas previamente pelo TSE para fazer essa arrecadação coletiva. Dá para pagar no boleto? Dá. Cartão de crédito? Aceita. Dinheiro? Aceita. Transferência? Vamos lá. Fiado? Aí não dá. Fiado não vai dar. Tá? Então, a vaquinha virtual são empresas que, obviamente, vão cobrar uma tarifa, né? E nós já temos mais de 30 empresas habilitadas. Eu entrei hoje num e tinha lá umas 15 páginas de candidatos que já receberam recursos. Ah, mas já estão na conta, esses recursos já foram para o candidato? Não. Mas está a fotinha dele lá, pré-candidato? Tá. Tem que estar lá a fotinho. Tem que estar lá o perfil. Tem que ter os dados dele. Ou seja, já estão lá os dados do pré-candidato. Ah, mas se esse cara morrer, o dinheiro volta para o doador. Não tem problema. Ah, mas se o registro dele, na hora do registro, o partido não permitir que ele seja candidato, não tem problema. O recurso volta para o doador. Então, esse recurso só será repassado ao candidato no momento do deferimento do seu registro e no momento que ele obtiver o CNPJ e a conta bancária para a movimentação. Certo? Já tem alguns aí perto de 1 milhão. Todos os pré-candidatos a presidente têm a sua empresa já indicada para recebimento. Tá? Quem não tiver, provavelmente vai ficar para trás. Ok? E isso também não impede, é obrigatório, que essa pessoa receba o recibo eleitoral. E os limites são os mesmos para aquela doação direta. Ou seja, eu não posso doar mais do que 10% da minha receita, do meu faturamento, do meu salário do ano passado, porque se ultrapassar esses limites, terá multa. Tá? Então, cuidado que não é assim chegar lá e ficar doando para 20, 30 candidatos. Eu sou um cara generoso, né? Quero doar para vários candidatos de todos os partidos, legal, pode doar. Só cuida que no final vai somar os seus limites e se
as suas doações, e se passar esse limite, obviamente que vai responder depois para a Justiça Eleitoral. E a multa é pesada. Bom, junto com esses dois pontos, da vaquinha virtual e do fundo de campanha, também na mesma lei, no mesmo dia, foi aprovado, então, o limite de gasto para as campanhas eleitorais. Então, no caso aqui desta eleição de 2018, nós teremos o custo de uma eleição para presidente da República de 70 milhões de reais. Eu já coloquei ali os dados do Rio Grande do Sul. Então, para governador, no Rio Grande do Sul, até 9 milhões e 100 mil. Para senador, 3 milhões e 500 mil. Deputado federal, 2.500. E deputado estadual, teto de 1 milhão de reais. Vocês já acham muito 70 milhões para presidente? Não? O Adam Sandler foi pré-candidato pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Depois de um debate com a Hillary Clinton, arrecadou 3 bilhões de dólares em um dia. Né? É muito dinheiro, obviamente, 70 milhões é bastante dinheiro, né? Mas nós também temos que reconhecer que é um momento importante para o país, né? Bom, uma alteração que eu achei assim, fundamental, sem essa alteração aqui, realmente, talvez a gente não teria eleição em 2018. Eu também não entendi até hoje qual foi a justificativa desse projeto de lei, mas em maio de 2014, na véspera da eleição de 2014, o nosso Congresso, então, aprovou uma lei que foi sancionada, alterando a ordem de votação. Iniciava sempre pelo deputado estadual, porque são 5 dígitos, né? Depois ia diminuindo 4 para federal, 3 para senador, 2 para governador, 2 para presidente. Mas não sei por que os deputados federais optaram, então, em mudar para que, primeiro, o eleitor vote para o deputado federal. Então, é uma alteração muito importante, né? Não entendi até hoje. E não valeu em 2014, né? Nós sabemos que há determinação constitucional que toda legislação que altera o processo eleitoral, ela precisa entrar em vigor 1 ano antes da eleição. Olha que dia os caras sancionaram a norma, né? Então, essa norma não entrou e, por incrível que pareça, a gente quase esqueceu, porque a gente já recebeu o material, inclusive, com a ordem errada. Porque não valeu para 2014. A lei de 2014 não valeu. A gente passou a eleição de 2016, continua fazendo igual a 2014. Né? Daí a gente se deu conta que houve uma alteração. Mas, então, fica a dica aí para quem for trabalhar com material de campanha. Tá, gente? Colinha. Tem que acertar a colinha. Não dá para mandar naquela gráfica lá de 2014 sem avisar que tem que alterar a ordem. Tá? Um colega meu, de confiança, disse que até o TSE fez o cartaz errado. Mas essa parte tu corta depois, tá, Thales? Não. Tá? Mas corrigiram, tá? Bom, vamos tratar um pouquinho do calendário eleitoral, só para a gente adiantar aqui. O calendário eleitoral, uma das questões ruins para a Justiça Eleitoral e para a sociedade foi essa diminuição do período eleitoral. Nós fizemos na Justiça Eleitoral, a gente compreende o período eleitoral mais estendido, considerando 1 ano antes da eleição, que é o período de vigência das normas para o processo eleitoral seguinte. E o processo eleitoral mais reduzido seria aquele período da campanha. Não há necessidade de tu relacionar algumas situações da eleição à campanha. Um exemplo disso são os registros de candidaturas. Houve alteração, redução no período da propaganda eleitoral, no período das convenções e no período do registro. No entanto, lá em relação a uma série de prazos, como condutas vedadas, repasse de recurso, o pessoal esqueceu de ajustar os prazos.
E hoje o processo de registro de candidatura, ele é quase impossível de ser julgado no prazo que está estabelecido. E se ingressarem com um recurso, a competência originária de um candidato a deputado, por exemplo, é o TRE. Então, se o candidato tiver o registro indeferido, ele recorre ao TSE e a eleição já passou. E, concomitantemente a isso, houve uma alteração legislativa que o recurso tem efeito suspensivo. Eu acho que não sei se não é o único, doutor, que tem efeito suspensivo na Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral não tem efeito suspensivo nos recursos, em regra. Tá? Então, nesse caso do registro de candidatura, protocolei o recurso, continua a eleição. Continua a eleição. E é quase impossível julgar no prazo estabelecido. Então, começamos ali nesse ano de 2018, já desde janeiro, as pesquisas eleitorais elas só podem ser divulgadas se previamente registrada na Justiça Eleitoral. Filiação partidária, houve 2 trocas recentes, também em 2017. A filiação partidária já era de 6 meses, mas a troca de domicílio também baixou para 2 meses. Essa discussão ocorreu já em outros momentos e, inclusive, tinha proposta para não ter domicílio eleitoral. Ou seja, alguém podia chegar aqui de paraquedas, sei lá, o Cristiano Ronaldo, né? Chega aqui em Caxias, parece que ele abriu um restaurante em Gramado. Podia chegar lá em Gramado e dizer, olha, eu estou aqui, minha mãe tem um restaurante aqui, eu quero ser prefeito. Mas seria eleito no outro dia, né? Né? Não, Edson? Sim. Então, a troca de domicílio, 6 meses. Tá? Registro dos estatutos dos partidos também reduziu para 6 meses. Até 2016, o partido precisava ter o registro no TSE até 1 ano antes da eleição. Agora, basta que ele esteja registrado 6 meses. Se isso aqui valesse em 2010, a Marina Silva teria registrado a rede. Porque ela não conseguiu os dados em outubro de 2009, certo? Acho que foi 2010, né? Sim, que ela concorreu em 2014. E em 2010 ela também concorreu, né? E esse prazo também é o limite para a renúncia do presidente e governadores, caso eles queiram concorrer a outro cargo. Então, a gente já viu vários governadores renunciando ao mandato para concorrer a senador ou deputado, por exemplo. Dia 15 de maio, não sei se eu falei, mas desde o dia 15, então, já é permitido fazer arrecadação. Final de junho, começam aquelas vedações para pré-candidatos participar de programas que eles transmitem na rádio, uma série de vedações, né? E dia 5/7, vocês serão procurados por muitos candidatos aí, aqueles que são filiados a partido político. Os pré-candidatos poderão fazer campanha intrapartidária durante 15 dias até a data da convenção, certo? Intrapartidária. Ah, mas eu posso bater no meu vizinho? Não. Pode ter prévia eleitoral aqui? Pode. Aí eu vou fazer campanha com quem? Com quem vai votar na prévia, né? Se a minha vizinha for filiada, até tudo bem, posso ir lá, meus vizinhos, né? E fazer campanha. Para a prévia partidária. Não para o público em geral. A partir de 7 de julho começam algumas vedações a agentes públicos, shows artísticos, uma série de situações. De 20/7 a 5/8 as convenções, a partir do dia 6/8 já as emissoras têm uma série de restrições, como transmissão de programa com alguma identificação com um pré-candidato. Aí uma série de datas aí bem importantes. 15 de agosto é o dia do registro, dia 16 então começa a propaganda. Dia 31 de agosto, vocês já coloquem na agenda, né? De manhã e de meio-dia no rádio, de meio-dia e de noite na TV, imperdível. Os programas eleitorais iniciam, então... Gente, eu estou falando sério, viu? Sei que o pessoal riu. Como é que eu não vou assistir o programa eleitoral para decidir o meu voto?
né? Então, seguindo o último dia, olha ali, ó, 17 de setembro. A eleição é 7 de outubro. Dia 17 de setembro é o último dia para que os tribunais julguem os pedidos de candidatura. Ou seja, ele teve 32 dias para analisar. Sendo que o edital, só o edital para publicar, ele tem 3 dias e vale por mais 3, mais 5. Se tiver impugnação, é 5 dias de prazo para defesa, mais ou menos isso, né? Por aí, né? Eu estou chutando aqui, mas é 3 para cá, 5 para lá. Se cumprir todos os prazos de recurso, não julga até o dia 17. Mas se cumprir, se de repente não tiver diligência, o promotor lá fizer o parecer no mesmo dia, devolver o processo sem usar o prazo lá de 3 dias para fazer o parecer, julgamos no dia 16, às 19 horas. Aí intima o candidato dia 17, ele entra com recurso 3 dias depois, e a eleição já foi, né? A nossa proposta, inclusive, já coloquei isso para algumas pessoas, parlamentares, é de que realmente não tem problema de diminuir o período da campanha, mas que deixasse o período de registro lá para 5 de julho. Ou seja, de 5 de julho a 15 de agosto, a gente já conseguiria minimamente mostrar para a sociedade, olha, esse candidato está ok, esse não está ok, vai concorrer subjúdice. Mas pelo menos dia 15 ou 16 de agosto, a sociedade já teria pelo menos aquelas pessoas com condições de concorrer. Bom, aí 4 de outubro, o último dia de comício e debate, e 5 de outubro, o último dia, propaganda na imprensa escrita. A resolução que regulamenta a propaganda eleitoral é a 23551, está lá no site do TSE. Essas normas são super simples de ler, são só, essa aí tem 140 páginas, é bem simples assim, né? Então é bem acessível, né? Dá para qualquer um entrar, mas a dica que eu dou sempre é: todos os tribunais têm algum tipo de cartilha, o TSE tem uma cartilha, agora eu peguei hoje uma de Minas, muito bom, sobre o que pode, o que não pode, que é aquela situação mais corriqueira, tá? Algumas situações que a gente sempre se depara, em 2016, em 2018, em 2020, em 2030, em 2050, o que é propaganda antecipada? Essa regra já valeu em 2016. E temos 2 precedentes recentes, de 5 de dezembro de 2017. O presidente Lula publicou um vídeo nas redes sociais, numa esteira, correndo, dizendo: eu estou voltando. O candidato, o deputado federal Jair Bolsonaro, tem no seu YouTube vários vídeos, ele descendo do avião, do caminhão, e os apoiadores: Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Alguém pediu voto para o Bolsonaro? O Lula falou: votem em mim? Então não é propaganda antecipada, né, gente? Não é, né? Então esse precedente não foi unânime, essas posições. No caso do presidente Lula foi 4-3, e no caso do Bolsonaro foi 5-2, tá? Então, candidatos e candidatas, cuidado, tenham um pouquinho de paciência. É tênue ainda essa jurisprudência. Há realmente uma tendência majoritária do TSE no sentido de dizer: bom, não há um pedido, porque na lei o legislador colocou o pedido explícito do voto. Bom, e a discussão nesses julgamentos, e teve outros depois, tem o outdoor do Bolsonaro, que hoje mesmo, chegando aqui, tinha uma colega do Paraná que estava me pedindo se tinha alguma decisão aqui no Rio Grande do Sul para tirar, e teve várias decisões aqui do Rio Grande do Sul, tirando o outdoor do Bolsonaro. Mas tem lá no outdoor: vote em mim? Não tem. E o TRE e o TSE mandaram botar de novo o outdoor.
Então tem que ter cuidado, porque daqui a pouquinho o TSE e o TRE acham que tem pedido de voto. Manda derrubar o outdoor e ainda aplica a multa de 5 a 104 mil reais. Como o vereador Edson disse, a multa é salgada. 100 mil para um candidato a prefeito, presidente, talvez não seja uma multa tão pesada, mas para um candidato a deputado é 10% de seu valor máximo de campanha. Então, gente, cuidado, né? Muita tranquilidade aqui. Eu sou pré-candidato, né? Tenho as minhas propostas. Posso participar de programa da TV? Pode. Toda segunda tem um programa na TVE de São Paulo que entrevista um candidato. Todo domingo tem um programa numa TV nacional que entrevista um candidato. Eles chamam de sabatina, né? Tem candidato que não vai na sabatina e tem candidato que vai. Só que se aquele candidato for, ele não vai poder fazer o pedido de voto. Ah, mas ele vai poder apresentar a sua proposta caso seja eleito? Sim. Deve, né? Também para a gente não votar no escuro, né? Então é muito perigoso aqui. Não vamos abusar, né? Aí aquelas coisas que a gente está acostumado a conversar, que chega o camarada lá no cartório, mas eu quero botar um muro lá na minha casa. Eu boto lá desde que eu nasci. Não pode, tá? Então, bens particulares, só adesivo ou papel, no máximo meio metro quadrado. Muro também não pode mais. Isso a gente já verificou na campanha de 2016. Por isso que eu coloquei ali, propaganda eleitoral só mudou um número. Comício, alto-falante, carro de som. Eu brinquei aqui em 2016 que eu não tive curso ainda para medir os decibéis do carro de som, né? Porque tem lá na legislação que tu tem que medir a 8 metros de distância, aí tu tem que pedir para o cara parar e não baixar o volume, né? Aí o cara parou, já desligou o som, né, gente? Mas isso está na norma. O Brasil tem um problema de positivar demais as condutas, né? E às vezes a gente positivando, colocando tudo na lei, a gente torna algumas situações que na vida real não existe, né? Não tem como eu medir a 7 metros de distância os decibéis de um veículo de som, de um carro de som, né? Os comícios também, houve uma pequena alteração agora, que permite que ele vá, no segundo turno, pode ir até às 7 horas da manhã, mas eu duvido que alguém faça um comício que chegue às 2 da manhã. Se esse cara estava na frente das pesquisas, ele já foi para o último, né? Foi mesmo no bairro lá do comício, né? O cara tocou no comício, falou, deu discurso às 2 da manhã, não dá para eleger, né? Mas pode, tá, gente? Pode. Não é conduta vedada. Carreata, passeata, eu sempre brinco, né, com os candidatos que chegam lá com muita ideia, viu? O candidato tem bastante ideia, né, gente? Eu sei que tem bastante candidato aqui que eu conheço, que vai lá, eu sei que eu brinco com vocês. Tem cada ideia, gente. Aí eu digo para os caras, mas tu já experimentou bater na porta lá e pedir o voto? Pá, essa aí eu não tive ainda. Não, mas vai lá, cara, tenta lá. Né? De repente, vai que dá certo, né? Então o cara chega lá, reguinha para cá, não sei o que para lá. Diz, não, tia, pede o voto da pessoa. Né? Adesivo em veículo também é a mesma coisa. Isso aqui deve ter sido alguém da NASA ou da ONU lá que previu isso aqui, né? Então só pode no vidro traseiro, micro perfumado, e nos demais vidros no máximo meio metro quadrado. Então, cuidem aí com os carros. Não dá para envelopar o carro mais, tá? Sujo. Cavalete, ainda bem que sumiu essa praga, né? Era gafanhoto aí, né? A gente ia lá, tirava num dia, no outro dia amanhecia tudo, brotava de novo, né? Era divertido. Saía meia-noite aí com a brigada militar, recolhendo, e os caras vindo atrás, recolhendo, e nós na frente, né? Mesa também, permitido, né? Se alguém quiser colocar uma mesa na praça, pode, desde que ela seja móvel, tá, gente? Então, cuidado com isso. Isso vocês já estão bem tranquilos, né? Derrame de propaganda, meu sonho é prender alguém na madrugada do sábado para domingo na eleição, porque eu passo mais ou menos 3 locais de votação, eu vou a pé para o trabalho, não uso carro, e sempre tem papel lá.
Eu acho que eu vou ficar de campana nessa eleição. Né? Eu vou escolher o mais perto ali, aqui vou botar um banquinho. Não adianta nada, né? O cara vai jogar o panfleto na minha cabeça lá e vai sair correndo, né? No máximo, teve 3, 4 inquéritos aí com placa de carro e tal, mas na área penal, né, gente, se não tiver caracterizada a autoria, pelo menos na regra normal, né, a gente não consegue qualificar como crime eleitoral. Outdoors continua, né, eu acho que não existe a menor possibilidade de algum pré-candidato ou candidato depois colocar um outdoor, né, gente, isso aqui já tem 12 anos, desde 2016 já não pode outdoor, então, e a multa vai de 5 a 15 mil. Independe de notificação, viu? Ah, e aqui, agora eu me lembrei que teve um caso aqui em 2016, cuidem, porque aquele outdoor, aquele luminoso, mesmo pequeno, ele é equiparado ao outdoor. Tá? E foi o único caso que teve multa em 2016 aqui em Caxias, que o TSE reconheceu que era, assim, eletrônico é equiparado ao outdoor, certo? Ah, e cuidado também, né, que tem aquele vizinho que adora a tua candidatura, que te apoia, que já doou lá na vaquinha, e botou 18 placas na casa dele, tá? E se passar do meio metro, e se ficar justa posição, já vai qualificar também como outdoor. Então, cuidado com o vizinho, dá uma placa só para ele, diz que não é para tirar xerox, uma só, diz que está sem dinheiro na campanha, aí ele vai lá e compra mais 10, né? Tem vizinho que ajuda bastante, tá? Bom, na internet, gente, bom, não mudou nada aqui em relação aos candidatos precisarem registrar, mas tem uma adequação à realidade atual que vai ser o nosso grande problema nessa eleição, que é o impulsionamento de conteúdo. Vocês não acham estranho, de vez em quando vocês recebem lá no Facebook, o mesmo cara sempre aparece para ti? Vocês conhecem o funcionamento do Facebook? Mais ou menos? Ele tem um logaritmo. Se eu curto mais mensagens de um amigo, ele vai aparecer mais para mim, ele vai trazer aquelas questões que eu tenho maior gosto, tudo mais. Mas se eu tenho um cara que eu nunca vi na vida, e eu já tive 2 casos de deputados que sempre aparece na minha timeline lá. E aí tu clica no botãozinho à direita e ele vai te dizer, por que você está vendo isto? Testem hoje em casa. Vai ter gente que vai chegar em casa, pode deixar para chegar em casa, não precisa ser agora, tá? A gente vai chegar em casa e vai consultar lá aquelas... é como propaganda de carro, gente. A gente recebe todo dia propaganda de carro no nosso Facebook. E aí você vai verificar que o dono daquela página, ele fez o impulsionamento, e quando ele fez isso, ele definiu o perfil. O perfil pode ser alguém jovem, ou alguém mais experiente, pode ser alguém que gosta do Caxias, pode ser alguém que gosta de juventude, pode ser qualquer coisa, ele define o perfil, e ele paga. E aquelas pessoas que estão naquele perfil vão receber todos os dias uma mensagem do seu candidato. Tá? Então, este vai ser um problema para nós, até mesmo pela potência que isso tem. Isso tem uma potência enorme, gente. Paga em jornal, não mudou nada, então, 10 anúncios, multa sempre tem, por isso que eu sempre boto, que é para o pessoal lembrar, né? Tem multa para tudo, tá, gente? Pisou fora do quadrado, multa. Bom, a partir do dia 6 de agosto, os pré-candidatos que são dos meios de comunicação, eles têm que se retirar, tem uma série de vedações, tem que cuidar bastante isso, e principalmente os gerentes dos meios de comunicação têm que dar tratamento igualitário, ou tentar, né? Pelo menos convidar o candidato, se ele pode se recusar, ele não é obrigado a ir, mas ele tem que oferecer aos candidatos tratamento igual. E, a partir de 30 de junho, aquele que tem um programa transmitido, ele tem que sair do ar, certo? Isso não mudou nada, tá? Debates, aqui teve uma grande mudança e que impacta, tá? A regra geral, 2/3,
Mas quem é que vai poder participar do debate? Em 2006 eram partidos, candidatos vinculados a partidos que tinham 9 deputados federais. Em 2018 baixou para 5. No entanto, dos 23 candidatos, pré-candidatos, nós não teremos 10 nos debates se tiver esse critério. Tá? Tem muitos candidatos ali que tem 2, 3 ou não tem nenhum deputado federal. Ah, mas eles não vão estar no debate? Pode estar, depende da emissora. A emissora pode convidá-los, tá? Mas tem que, de vez em quando, se tu for olhar um debate e não tiver o teu candidato, talvez aqui esteja a explicação. Novidade para 2018 em relação ao eleitor, já para a gente ir encaminhando aqui, né? Voto em trânsito. O que é o voto em trânsito? Sempre o pessoal chegava no carro, eu vim votar em trânsito. Não, tu nunca votou em trânsito, isso era um mito, né? Ah, mas eu votava no correio. Não, legal, tu não votava no correio, tu justificava a tua ausência no correio. Então, em 2014, foi a primeira experiência do voto em trânsito para municípios com mais de 200 mil eleitores. E o eleitor votava apenas para presidente. Então, se eu estivesse fora do meu domicílio eleitoral, da cidade que eu voto, voto para presidente. Isto foi ampliado, então, para todos os eleitores que estejam fora do seu domicílio, com 2 diferenças. Eu voto em Caxias, estarei em São Paulo, em Brasília, dentro do Brasil, né? Não vale para o exterior. E eu vou ao cartório eleitoral e digo, ó, estarei no dia da eleição lá em Brasília. E o meu título é transferido temporariamente para Brasília e eu vou lá e voto para presidente. Mas eu não vou para Brasília, eu vou para Vacaria, no dia da eleição. Tranquilo, avisa a Justiça Eleitoral, tu vai transferir teu título provisoriamente para Vacaria e eu vou votar para todos os cargos. Para todos. Então, se eu estiver dentro do meu estado, eu voto como se na minha cidade estivesse. Tá? Na prática, isso não obriga mais o eleitor a fazer aquela transferência do domicílio, né? Aqui em Caxias só o SUS obriga a transferir. Nem a Justiça Eleitoral obriga a transferir, mas para ter o cartão do SUS o cara tem que transferir. Uma coisa ilógica, gente. Coisa ilógica. Aí a gente atende idoso lá com 92 anos na maca para transferir o título. E não adianta. Já falamos. E não adianta. Então, só o SUS de Caxias que obriga o eleitor a trocar de domicílio, tá? Mas quando que ele tem que fazer isso? De 17 de julho a 23 de agosto. Mas, pelo amor de Deus, não me deixe para ir para 23 de agosto, né, gente? Se alguém tiver nessa situação, não deixa para o último dia, né? Até vou mentir, ele vai começar a botar que é dia 20 de agosto, que é o meu aniversário, aí vai estar cheio lá de gente. Senão o pessoal deixa para a última hora mesmo, né? Bom, gente, para finalizar, o nosso grande desafio desta eleição. Quem aqui não ouviu falar na sua infância da fake news? Não tinha fake news na infância de vocês? Não? Não? Mentira, difamação, calúnia, panfleto apócrifo. Isso sempre ocorreu, gente. Isso sempre ocorreu. Sempre ocorreu. Nunca recebeu na caixinha do correio lá um panfleto dizendo que o candidato a prefeito tinha sido preso. Morreu. Bah, esse morreu sim, esse é bom, né, cara? Esse é infalível, né? Gente, a notícia falsa sempre existiu na política e na nossa vida também, né? Não vamos... quem não mentiu aqui para um filho, para o bem, para a esposa, a gente nunca mente. Só para filho, que é para proteger eles, tá? E nem para o esposo também, né? Mas com as redes sociais, gente, como controlar isto? Como fazer que isso não se transforme num mal para nós mesmos? Lembrem-se do problema que ocorreu nos Estados Unidos, né? Há quem diga que a eleição foi decidida aí.
Eu nunca vi os russos ajudar os americanos, mas aí eles ajudaram, né? Não sei se ajudaram, né? Também aí há controvérsias, né? Eu acho que os russos queriam... Era outro resultado. Sabiam já do resultado. Então tem que ter cuidado. E eu posso fazer... Chegou uma notícia para mim lá, só com o título lá, o Edson foi pego na Lava Jato. Vou botar, porque o Edson é o cara da Lava Jato mesmo, né? Eu sei. Né? Tá lá, é óbvio, né? E aí eu, boto no grupo da família. O grupo da família é o pior que tem, tá? Tu pode botar o grupo da firma lá, o grupo nós temos dos servidores ali, e eu sou mais chato. A gente tem fake news em grupo de servidor da Justiça Eleitoral, tá, gente? Então, para ver como a coisa é punk, tá? Então, como controlar isso? Tem algumas dicas, né, que depois eu vou passar. E tem um posicionamento recente do TSE, que é agora do mês passado, acho que faz uns 40 dias, que é um caso justamente de uma notícia dizendo que a Marina Silva estaria envolvida com a Lava Jato. E o TSE mandou retirar. Bom, retira. No outro dia sai outro. No outro dia sai outro. E de outro IP. E de outro IP. E aí tu rastreia o IP, o cara é lá da Arábia. Tem 3 amigos só, ainda é um cara triste, isolado do mundo, né? Tu vai olhar, tem uns perfis no Facebook, aí o cara tem 3 amigos, né? Aí 3 amigos é triste, né? Sim, dá para ir atrás. Dá para ir atrás. Mas, no WhatsApp. Sim. Dá para buscar. Nesse caso aqui foi Facebook. Nesse caso da Marina, Facebook notificado, todas as notícias. Aquela notícia, objeto da investigação, tem que sair do ar. Senão o próprio Facebook paga. E agora no grupo da família, gente. Meu problema é o grupo da família. Como é que faz? Investiga antes a fonte. Recebeu a notícia? Mas ela tem lógica. O voto nulo anula as eleições? Tem lógica, gente. Aconteceu isso alguma vez no Brasil? Daí os candidatos não concorrem. Aí piorou, né? Só piora, né, gente? O candidato que daí aquela eleição foi anulada porque teve mais de 50% dos votos nulos, aí os candidatos não concorrem. Pô, esse cara é um gênio, né? Um gênio. Né? É que eu até pedi aqui à internet, que eu ia colocar aqui o videozinho da Justiça Eleitoral. Então, aquelas coisas muito absurdas, muito fora do padrão. E tem alguns sites que fazem pesquisa sobre isso, até não deu tempo de listar, mas o boatos.org, o eFarsas. Bota lá no Google mesmo, às vezes o próprio Google já definiu. Diz que tem no Facebook como tu clicar lá num botão para investigar se aquela notícia tem um link realmente verdadeiro ou não. Na dúvida, gente, manda só para a esposa ou para o esposo, tá? Para a família, não. Sim, terrível, né? Agora na greve dos caminhoneiros era áudio para lá, áudio para cá, é gás para lá, é gasolina para cá. Eu já não sabia para onde ir aqui em Caxias. Fiquei em casa daí. E o grande desafio que eu agora quero desafiar, agora é a minha vez de desafiar para terminar. A escola do Legislativo, vereador Edson, a gente fazer um bom debate sobre o sistema de segurança da votação eletrônica. Tá? Este talvez tenha sido a maior vítima desse país das fake news. Tá? Nós conseguimos destruir o que nós tínhamos de confiança no sistema de votação. E hoje, aqui nessa sala, eu sei que a maioria acha que a eleição não é tão confiável assim. Então, o meu desafio para vocês é a gente voltar aqui para trazer alguns dados para tentar retomar um mínimo de confiança. Fazer uma discussão serena, sem paixões, sem ilusões, que até eu, que sou servidor da Justiça Eleitoral, estive no TSE quinta-feira, o técnico que estava, que é um dos caras que mexe com isso, que acompanhou todos os testes de segurança da urna eletrônica, ele mesmo diz, a urna é falível, gente. Por quê? Porque somos nós que mexemos nela. O que nós construímos na Justiça Eleitoral é tanta barreira,
mas tanta barreira, que se eu quiser fraudar a urna, eu não leva 15 minutos para me pegarem. Então essa é uma discussão que eu quero trazer aqui para a Escola Judiciária, se a gente tiver oportunidade, a gente está à disposição, podemos trazer dados e mostrar para vocês que o bicho não é tão feio assim. Dá para a gente fazer a eleição, tá? Com a urna eletrônica, segura. Tem vários países que usam votação eletrônica assim, gente, não é só o Brasil. Nos Estados Unidos, que é modelo para todo mundo, tem votação eletrônica, tem touchscreen, tem qualquer jeito, tem de tudo, gente, tá? Não é só o Brasil, tem muita fake news. Obrigado, desculpa eu demorar um pouquinho mais do que o necessário, estamos à disposição aí se alguém tiver alguma pergunta. Se não, vamos lá. Como a gente está gravando, então vou pedir para quem quiser fazer a pergunta, sempre já levanta a mão. Edson, pode pegar esse microfone aqui? Vamos ver se está funcionando, o Ismael já. Isso aí. Então vamos lá, primeira pergunta. Eu tenho uma pergunta com relação ao impulsionamento, né? Que a gente sabe que hoje em dia a maioria dos impulsionamentos das redes sociais é via cartão de crédito. Se a Justiça Eleitoral tem alguma orientação para os pré-candidatos para que isso realmente se efetive e seja utilizado durante a campanha? Porque a gente também sabe que toda conta que o candidato tem passa por uma conta específica de campanha, né? E o Facebook hoje ele trabalha quase que praticamente só o cartão de crédito e não vai vir um cartão de crédito específico para a campanha dentro desse período, acredito. Queria ver se existe alguma saída ou alguma indicação da Justiça. Bom, é a primeira eleição que a gente tem essa ferramenta, tá? Mas a regra é que o candidato tem que contratar. Ele é que vai ter que contratar. Se algum apoiador contratar o impulsionamento, aí teria que ver se é possível, mas o candidato tem que mostrar isso na campanha, na propaganda, na prestação de contas, tá? Então o recurso daquele impulsionamento tem que sair da campanha e ele tem que prestar contas daquilo ali. Então não tem como fazer pelo cartão de crédito do candidato, porque não vai ter, né? Tá? Mais um lá. Elvio. Não respondi para ti, né? Mas não tem o que fazer, tá? Sobre o mesmo tema, tem limite para o impulsionamento? Limite de valores? Não, a legislação diz que permite o impulsionamento, mas ela não vai além disso. Não coloca limite nenhum. O que vocês têm que cuidar não façam isso antes do dia 16 de agosto, né? Para evitar propaganda antecipada, que a multa já disse que vai de 5 a 100 mil reais. Então, cuide o impulsionamento para fazer isso durante a campanha. O candidato vai ter que registrar isso, vai ter que pagar e vai ter que prestar contas. E cuidado, né? Tá? E tem o limite também de teto, né? Se o cara tem teto para gastar de 1 milhão, o máximo que pode gastar é 1 milhão. O máximo que ele pode arrecadar. Uma coisa antes, Mosquen, antes de passar para a próxima pergunta, é que aquele teto lá, aquele limite de gastos ali, ele envolve o limite de arrecadação também. E, portanto, se eu sou um candidato a deputado estadual, qual é o meu limite? 1 milhão. Aí eu fiz uma vaquinha eletrônica, arrecadei 900 mil. Peguei dinheiro do bolso e botei 200 mil, você foi. Vai devolver 100 mil para o Tesouro. Ah, mas eu trago de volta para o meu bolso? Não, gente. E vai responder por abuso do poder econômico também, tá? Então, eu posso usar recursos, inclusive isso foi uma decisão do STF, do TSE, no sentido de que o candidato pode utilizar até 100% do limite de gastos de recursos próprios. Tinha uma discussão sobre isso, né? E aí, claro que isso privilegia aquele candidato com mais recursos, o cara que é rico, né? Vai pagar 100% da sua campanha, não vai precisar de dinheiro para ninguém, né? Mas ele tem esse teto para cumprir. Fala, Mosquen. Edson, parabéns primeiramente à Escola do Legislativo, realmente é uma iniciativa que merece o louvor de todos nós. A minha pergunta é a mesma. Como é que nós vamos controlar o impulsionamento, principalmente dos apoiadores? Porque aí foge de todo o processo de controle por parte do candidato, por parte dos partidos, e eu coloco, sendo apoiador, muitas vezes o meu candidato
uma dificuldade extraordinária. Então, eu não estou, na verdade, estou partindo a pergunta porque eu não estou conseguindo compreender como é que o controle disso vai ser feito. Olha, mas fazendo um sincericídio aqui, é uma novidade. Nem nós temos ainda a dimensão do impacto disso. E esse é o desafio. Porque o impulsionamento ele pode ser utilizado para fake news. Provavelmente ele vai ser mais utilizado para fake news por apoiadores, né? E é uma coisa que não tem controle. Quantos amigos nós temos no Facebook? Eu sou novo aqui em Caxias, cheguei esse mês passado. Eu tenho uns 300 só. Mas tem gente que tem 6 mil, 10 mil. Publicou uma notícia. 1000 pessoas vão publicar para mais 1000. Isso é uma progressão infinita, né? Sem falar o grupo da família, né? Só no Facebook. Então, o que a legislação diz é que o dispositivo, só para mentalizar aqui, vocês podem entrar na resolução lá e me cobrar depois. O dispositivo diz: é proibida a propaganda paga nas redes sociais, permitido o impulsionamento. É isso que está na norma. Como vai ser? Nós não temos ainda essa experiência, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Por isso que eu falo sempre em cuidado. Quando a gente tem um pouquinho de medo de restrição do novo, né? Eu tenho inovação, gosto muito de inovar, mas às vezes nessas coisas que a gente não tem muita certeza, tem que ter cuidado. É óbvio que eu, como pessoa física, posso pagar lá para o Facebook impulsionar as minhas publicações. E aí eu fico compartilhando propaganda do meu candidato. É óbvio que isso vai impulsionar. Como é que nós vamos saber se tu não está sendo um laranja do candidato ou se é algo espontâneo? Só a investigação que vai definir. Só a investigação, só o caso concreto, né? Não sei se estou te ajudando muito, mas é isso, né? E o candidato, em tese, ele vai poder se defender, vai poder responder, né? Se aquilo realmente foi ação dele ou se for ação independente do candidato. Relembrando, gente, só para já todos os sites, blogs, o candidato tem que informar para a Justiça Eleitoral qual o site que ele usa. Tá? Só não precisa informar o grupo da família. O resto ele tem que informar. Tá? O grupo da família é o terror, cara. Não, Fala, a questão é que CPF não impulsiona, né? É apenas CNPJ, fanpages, CPF. Eu, com o meu CPF, eu não posso impulsionar. O candidato ele vai ter um CNPJ. Não, o candidato com CNPJ. Então, o apoiador não vai conseguir impulsionar. Isso que está querendo dizer? Isso. Bom, aí já tem alguém que conhece o funcionamento do Facebook. Tá? Já é uma informação. Somente Empresas não podem fazer isso para candidato. Tá? Não tem nada de empresa em campanha eleitoral. Tá? Então, se o apoiador não tem legalmente como impulsionar, só que ficou confuso porque ele disse que precisava cartão de crédito, né? Teria que ser um cartão de empresa, corporativo. Não, né? é sempre pelo cartão de crédito. Da empresa, né? Mas sempre. Mas a questão é essa. CPF tem boleto também, é que nem o outro lá. Boleto, cartão, 10 parcelas. Mais alguém, gente? Sempre que a gente fala de dinheiro, a coisa aperta, né? Ok, gente? Uma perguntinha. Perguntinha, quando vem perguntinha. Perguntinha. Aí, o cara se prepara, né? Fala, meu querido. Eu trabalho com um vereador que não é pré-candidato, não vai ser candidato nessas eleições. Mas nós temos uma ferramenta, um aplicativo, onde ele pensa em colocar já para doações de campanha para 2020. É possível colocar? Não é possível? Eu não disse agora há pouco, eles são criativos? Os caras são muito criativos, gente. É só para não mexer lá na frente daqui a pouco. Vou te dar uma sugestão, que talvez seja mais correta. O teu partido, o partido que esse vereador é vinculado, ele deve ter aberto a conta de campanha, né? Com certeza, né? Claro que não, né? Só tem um partido que tem conta de campanha aberta em Caxias. Pede o partido, abre a conta de campanha e tu vai doar para o partido. Mas aí se o partido quiser apoiar outros candidatos que não ele,
hoje, legalmente, eu posso doar para a campanha de 2020, desde que essa conta, esse recurso passe na conta de campanha aberta pelo partido, e o partido registre lá toda a movimentação dessa conta, o CPF de quem doou, e depois, lá, quando ele for repassar o recurso para a campanha 2020, ele vai dizer, olha, foi o fulano, CPF X, que repassou esse recurso para a conta de campanha, mas ele passou 10 mil reais em 2018, e aí eu vou pegar R$1.000 e vou distribuir entre os 10 candidatos a vereador. Quem vai gerenciar isso é o partido, não é o doador. O doador vai doar para o partido para a conta de campanha. O partido vai fazer o que melhor achar daquele recurso. Agora, a vaquinha virtual é só no ano da eleição, a partir do dia 15 de maio, tá? Então, não tem aplicativo, segura essa ideia, tá? Agora, a tia botou em público aqui, o pessoal vai descobrir, né? Mas dá uma segurada, não divulga, a Grégora já anotou ali, tem várias pessoas que anotaram. Dá uma aguenta aí, tá? Segura, deixa lá para 2020, que vai ser mais tranquilo. Então, 15 de maio, tá, gente? Porque os sites têm que ser previamente cadastrados, tem a janela ali para a campanha. Por quê? Só para fechar, tá, gente? Por quê? Porque quem é que pede esse dinheiro na vaquinha virtual? O candidato. Não é o partido. O partido até pode ir lá negociar com a empresa, dizer, olha, eu quero que tu abra contas para A, B, C, D. Então, nesse caso, se ele quiser doar, é o candidato que está pedindo, e é 15 de maio e nada mais. Ok, gente? É isso? Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí, porque o Edson está por aí, né? Tá bom. Depende de como vai lá depois. É. Não, pode ir lá. A gente atende lá no... A gente está à disposição, gente, tá? O meu desafio é aquele ali, ó. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Não. Então, urna eletrônica. Sim, já deixei aqui uma cópia para a escola, tá? Então, a escola, obrigado, pessoal, pela audiência. E desculpa aí as brincadeiras, tá? A gente se cuida bastante, mas o grupo da família é sério, viu? Tá? Uma salva obrigado de palmas e até a próxima. Edson e Dr. Dalprá, em nome da escola, então, muito obrigado por estarem aqui. Muitos assessores estiveram nesse momento, né, tirando as dúvidas. Eu queria convidar o diretor da escola, o vereador Edson da Rosa, para fazer a entrega de um brinde de recordação em agradecimento ao chefe da 169ª Zona Eleitoral, né, aqui de Caxias do Sul. E também vamos pedir para que o Mauro, parte da comunicação, faça uma entrega ao doutor Dalprá, do Ministério Público, responsável também. Vou fazer uma foto aqui, todo mundo junto, Edson. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos, da comunidade também. Uma boa noite a todos. Agradecemos também pela audiência daqueles que nos acompanharam através da TV Canal 16, da NET, pela TV Câmara, Canal 16, e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais através da fanpage da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Um abraço a todos.